Pronto. Bom, então, essa gravação, essa sessão é de 26 de agosto e é o tópico de indicadores, indicadores epidemiológicos e, quer dizer, medidas né, que servem como indicadores e uma mini introdução à epidemiologia descritiva que a gente vai vendo com mais detalhes ao longo do tempo. Eu peço que vocês me interrompam, né, se for o caso. Quando eu começar a compartilhar a tela, eu peço que para me interromper e para falar, eu encorajo que vocês façam isso, por favor. Abre o microfone e dá um alôzinho, né? E se alguém tiver sem microfone, bota no chat, olha, quero falar, quero interromper, quero falar alguma coisa e tal, e alguém que esteja o microfone, que possa ser aberto e dar um alô, por favor, faça isso que a gente vai, né, como eu já falei, a gente vai argumentando aqui, tá? Porque esse que é o legal de poder ter essa interação, né? Porque eu estou falando, por enquanto, para 37 siglas, né? Tem o MASP, LAN e tal, então, né? Falta esse contato, né, humano virtual, tá? Então, a primeira questão é a seguinte, e vamos tentar, né, fazer no máximo aqui em uma hora para não ficar cansativo, né? Porque vocês têm um material de leitura complementar. A ideia não é esgotar durante a nossa conversa aqui. Ah, João Guilherme está aí. Joia, obrigado. Então, João Guilherme, você me auxilia, por favor, na mesma coisa da semana passada, é só ver quem está aqui para me mandar depois aquela listinha. E quando eu compartilhar a tela, você poder me avisar se alguém quer falar ou se alguém quer fazer um comentário. Se tiver no chat, né? Ou uma pergunta no chat, porque eu não vou estar mais vendo o chat quando abrir a tela aqui do compartilhamento. Tá bom? Obrigado. Então, gente, olha só, eu vou abrir uma pergunta antes de mostrar o meu material, porque vocês viram os vídeos, né? O vídeo mais importante para hoje, né, é o vídeo dos indicadores. Como sempre, vão ser vídeos curtos. O Vitor Laerte é um companheiro muito competente que estava na Fiocruz até muito pouco tempo. Ele dá aula de vigilância, né? E agora acho que ele até está em Portugal. Acho que ele, por enquanto, não voltou, né? Está esperando a situação melhorar no Brasil. Mas ele é um cara muito bom e ele fez esses dois vídeos há uns 3 anos, né? Mas essa matéria não envelhece, então eu achei curtos e interessantes para introduzir o assunto e a gente aprofundar um pouquinho aqui. E depois vocês aprofundam mais, claro, na leitura de vocês. Então, aí eu vou perguntar, claro, para quem viu o vídeo. Tem duas perguntas que eu quero fazer aqui para quem quiser, né, dar um palpite aqui antes de eu falar. Ele fala dos indicadores, tipos de indicadores, e ele fala de índices, né? Índice é um tipo de medida matemática que gera indicadores em saúde. E eu queria saber de vocês se vocês conhecem, além do modo de cálculo que ele mostrou no YouTube dele, se vocês conhecem outra forma de calcular um índice. Ele falou que o índice é quando você divide medidas de unidades diferentes, né? E você gera um índice, ele deu como exemplo o IMC, né? Que tem peso no numerador, altura no denominador. Agora, além do IMC, vocês já certamente ouviram falar de outros índices. Tem algum outro índice que vocês lembrem que ele é calculado de outra forma que não seja a divisão de unidades de medidas diferentes? Certamente o exemplo vocês têm. Vocês podem não saber formalizar ainda como é que calcula, etc. Mas qual é algum índice, né, que seja um índice da saúde, que é um indicador de saúde, um índice, que não é calculado só pela divisão de unidades diferentes, como é o IMC? Se ninguém falar, eu vou pedir nome, hein? É justo. Maria Eduarda, vamos ver. Está falando aqui alguma coisa, vamos ver. A escala de Como de Glasgow é um exemplo disso. Exatamente. Exatamente. É, é, é um exemplo junto com outros, porque a escala de Como de Glasgow é quando você tem uma pontuação, né? É um grau de severidade do coma, e você tem algumas dimensões que você vai somando pontos, né? Então, peraí, deixa eu ver se tem umas coisas aqui. A João Guilherme botou o link dos grupos. Ok, beleza.
Então, a escala de Coma, ela é exatamente o mecanismo que eu estava querendo que alguém desse um exemplo. Quando você tem um índice, quer dizer, um indicador, ele se constrói ele se configura como um índice, quando ele não só ele tem unidades de medidas diferentes, com MMC, né, que divide peso e altura ao quadrado, mas você tem várias dimensões, e essas várias dimensões, elas contribuem para um pedacinho daquele indicador. Então, a escala de Como, eu não vou lembrar exatamente, o movimento dos olhos, eu não sei, tem acho que 4 ou 5 indicadores, 4 ou 5 dimensões, cada um tem uma pontuação, e aí você soma a pontuação, e você tem no final um score, um número, que é o valor desse índice, né? Ou seja, é um procedimento diferente, mas esse é o segundo modo típico de você calcular um índice. E a gente vai ver alguns índices aqui. Olha, quando eu falei então agora não vale Maria Eduarda. Quando eu falei agora que então, concordando com ela, né, com a escala de Glasgow, que é para coma, você tem, então olha o que eu falei, tem várias dimensões e a cada dimensão você atribui uma pontuaçãozinha, né? Aí você soma as pontuações e você tem, né, um somatório que vai ser o índice. Alguém consegue pensar em algum outro índice que é um somatório também de pontuações que vai dar um número, que aí é um índice? Ana Beatriz, vamos ver. A enfermagem, escala de Braden, não conheço. Você pode abrir o microfone, porque eu não conheço essa escala. Ah, porque pode ser que escala não seja um índice, vamos lá. É uma Alguém pode escala, falar? Porque... Oi. é uma escala que é para ver se o paciente tem risco de desenvolver lesão por pressão. Aí avalia a nutrição, a mobilidade, a umidade. Então, mas cada elemento desse te dá uma pontuação e no final você soma? Isso, soma. Então é um índice. É exatamente isso. Obrigado. É isso aí, Ana Beatriz. Eu estava pensando que vocês iam falar do Apgar, do recém-nascido, que é muito conhecido, né? Aí tem várias, né? Acho que também são 5, né? São 5, porque dá 10, né, o total. São 5 dimensões, né? Cada uma é 0 a 2, o máximo é 10, porque aí sim é o tom muscular, a cor dele, a respiração, etc. Aí você tem, né, o Apgar no primeiro minuto e no quinto, né? Se não me engano, acho que é no primeiro e no quinto. É assim que nasce, depois no vai somando cada um dos componentes. O ideal é que seja 9 no primeiro, 9 quando nasce, e depois 10 no quinto minuto, né? Enfim, aí tem outros índices aí, tem o índice de desenvolvimento humano, o IDH, tem o IDSUS, que é um índice de desempenho do SUS, que também tem várias dimensões, aí tem N exemplos. Mas então, na verdade, esse modo de construir índice é mais comum do que o modo de construção de índice que é caracterizado pelo IMC, né? Então, isso é importante vocês terem em mente, né? Inclusive, para a gente começar a ter a mesma nomenclatura, assim, agora, quando vocês estão nessa disciplina, vocês podem ver a vacinação pela Covid. Não, não é um índice, é uma taxa. E, além do mais, nem é contaminação, é infecção, porque contaminação é outra coisa. Contaminação é água, alimento, né? O ser humano, quando é penetrado por um micro-organismo que causa dano celular, se multiplica, etc., é uma infecção, não é uma contaminação. Então, está tudo errado. Mas a pessoa fala assim, o índice de violência doméstica. Não, não é índice. É a taxa de incidência de casos de violência doméstica. E a gente vai falar de incidência e prevalência hoje também. Então, vocês começam... Fala, Camila. Então, nesse sentido, quando eu estava aqui pensando, quando as pessoas se referem a índice de envelhecimento, fazendo essa associação da quantidade de população idosa com relação à população de adultos, também não faz sentido ser chamado de índice, então, né? Não. Ele não é um índice no nosso vocabulário, só que a gente não é assim, que a gente está certo ou está errado. O vocabulário técnico, ele vem da área da saúde e o brasileiro está envelhecendo. E a gente vai falar em algum momento de transição demográfica, né? Que é esse processo de envelhecimento da população. Então, é a proporção
da população que está acima de 60 anos, por exemplo. Então, é a fração de contribuição dessa faixa populacional, né? Na verdade, sim, é a proporção de idosos, não é o índice de envelhecimento, né? Você pode achar várias formas de falar, mas índice não é, porque índice são esses dois que eu te falou aqui. Ou você tem unidade diferente, ou você pega, ou é um indicador multidimensional, porque ele soma esses vários componentes e te dá um valor final que vai ser o índice, né? Então, de fato, o envelhecimento não é um índice, né? Ele pode ser uma proporção daquela faixa populacional, daquela faixa etária em relação ao grupo populacional, mas de fato não é um índice. É isso mesmo. Então para esse índice tem que ser a soma de diferentes dimensões? Sim, Ana Luísa. Essa é uma das duas opções. Ou você tem exatamente a situação que você escreveu aqui, a soma de diferentes dimensões, porque índice, por natureza, né, numa das duas definições, é um indicador multidimensional, então você tem que achar um jeito metodológico. O mais simples é esse, como a gente falou do Apgar, do Glasgow, você soma score para cada dimensão e o somatório total é o valor daquele índice. O Apgar, Glasgow, entre outros. Ou você, mas também configura índice quando você divide ou quando você relaciona, né, unidades de medidas diferentes, como é o IMC. O IMC ele não é um índice porque ele é multidimensional. Ele é porque você está dividindo peso por altura ao quadrado, que não, né, são unidades diferentes. Aí ele configura como índice. Porque ele não é uma proporção, ele não é uma razão, né? Ele é um cálculo que gera um número, um valor numérico, que é o resultado da divisão de unidades de medida diferentes. Então, ele é um índice também. Então, a resposta para a tua pergunta é sim, só que também pode ser o método de cálculo que gera o IMC, que não é necessariamente soma de diferentes dimensões. Tá? Ok. Essa era a primeira pergunta. A segunda pergunta que eu queria fazer para vocês em relação aos vídeos é... Deixa eu abrir de novo, porque ele vai para descanso. Quando o Vitor está falando das medidas de risco, né, um dos exemplos que ele dá de medidas que configuram risco é mortalidade proporcional. Aí o exemplo que ele dá, ele fala assim, então do total de óbitos numa população, eu vou contar o número de óbitos por infarto agudo do miocárdio. E aí ele fala que são uma medida de risco, né? Então, eu quero que vocês pensem isso. Você tem o número total de óbitos que aconteceram numa população, a população do DF no ano passado, ou no primeiro semestre desse ano, né? Já acabou? Já. Do primeiro semestre. Aí, do total de óbitos, você vê quantas pessoas do total de óbitos morreram de infarto agudo do miocárdio. E o Vitor fala no vídeo dele que isso é uma medida que representa risco. E eu quero saber se alguém tem algum argumento contra isso. Agora, para ser mais ágil, gente, eu vou pedir o nome de alguma pessoa, tá? Porque até digitar, etc., porque a gente tem que passar. O Jackson pode falar? Estou vendo que o Jackson está verdinho aqui, então ele tem microfone, né? Você pode me dar a tua opinião, Jackson? Eu não vou esperar muito por conta da gravação. Então, vou pedir para a Giovana me dar a opinião dela, por favor. Giovana está digitando. Mas quando está verdinho, achei... Peraí. Depois da Giovana, eu falo uma coisa logística aqui. Na verdade, assim, eu vou pausar a gravação e a gente já retoma, para não gastar tempo tempo em silêncio na gravação, tá? Já retoma. A gravação, sim. Vídeo, ele falava que a mortalidade proporcional, ela mostrava a força que uma doença tinha, né, de causar morte nas pessoas em uma dada população. E Isso aí tá eu certo. acho que não, então é isso, tá bom. Isso está certo. Ele usou a palavra força. Bom, eu não vou lembrar literalmente. Ele usou a palavra força. Na verdade, ele não está errado, assim, né? Bom, na verdade, quando fala risco, eu particularmente, eu digo que está errado. Porque às vezes no YouTube você está falando, enfim, né? Alguma coisinha escapa.
Mas esse é um ponto que é importante, é por isso que eu fiz questão de perguntar. Já está gravando de novo. Então, só voltando ao que eu falei enquanto estava off, a mortalidade proporcional apresentada no vídeo, que é citada, que expressa risco, ela, por definição, mortalidade proporcional não expressa risco. O que ela expressa? A fração de contribuição daquele grupo de causas que ele olhou no total de óbitos. Então, Renato, quando ele falou assim, é a força daquela causa de óbitos naquela população. Essa força, na verdade, ela tem que se traduzir por carga, qual é a importância daquele grupo de causas no total de óbitos. Então, é uma medida importante, super, porque você tem que saber o perfil de mortalidade daquela população. Se você fizer aquele gráfico de pizza, pega todos os óbitos, né, no ano, aí bota na pizza, né? Aí você bota aquelas fatias da pizza. Qual é a fatia maior? É doença crônica? É infarto agudo do miocárdio? É câncer? O que é? Isso é importante para você planejar, né, o teu sistema de saúde. Por isso que na epidemiologia descritiva, uma das grandes funções que está no vídeo é para planejamento do sistema de saúde. Você tem que saber quantas vacinas você tem que ter disponíveis, tem que ter quantos médicos, quantos leitos de UTI. Por exemplo, se 30% dos óbitos são por causa cardiovascular, você sabe que você vai ter que ter internação suficiente, leitos e equipes, etc., para cuidar de muita gente que potencialmente vai morrer de infarto do miocárdio, né? Só que isso não quer dizer que o teu risco de morrer naquela população é maior ou menor comparado com o outro. Para você comparar esses riscos, você vai olhar as taxas de mortalidade, que a gente vai olhar daqui a pouquinho, comparando um lugar e outro. A taxa de mortalidade vai te dar o risco, não a mortalidade proporcional. E a diferença das duas é que a mortalidade proporcional, ela te fala do total de óbitos, qual foi a fração de contribuição daquele grupo que ele escolheu. 20% dos óbitos foram por aquele grupo de causa. Tudo bem. Então eu sei qual é o peso, qual é a força daquele grupo no total de óbitos. Individualmente, para falar de risco de morrer por aquele grupo de causa, isso não tem significado. Só vai ter significado quando você pegar o número de óbitos e dividir pela população residente naquele lugar. Aí você fala, agora eu sei, então meu risco de morrer é 10 para cada 100 mil habitantes, é 15 para cada milhão de habitantes, e assim por diante. Mas não é um percentual. O percentual de 20% dos óbitos devido a uma causa X é só quanto que aquele grupo de causas contribui para o total de óbitos. Não tem interpretação em nível individual, não tem interpretação em relação a risco. Esse é o conceito que eu queria passar para vocês nessa pergunta pré-exposição aqui dos meus poucos slides. Tá? Então, esse é um aquecimento que já demorou quase meia hora, então eu vou, na próxima meia hora, tentar dialogar com vocês aqui, compartilhando a minha tela. O que eu vou compartilhar, eu vou logicamente botar, né, no Aprender, e agora, quando eu compartilhar a tela, eu peço que o João Guilherme, por favor, me avise se alguém tiver uma pergunta no chat. Eu não vou ler tudo que está nos slides, eu vou ler os pontos principais e vou falar os conceitos principais. O aprofundamento, nesse momento nosso remoto, ele é feito com leituras de vocês, com discussão no fórum, com outros links que a gente vai passar para vocês. Não é aqui, isso aqui não é um monólogo meu de 2 horas, tá? É uma fala mais curta e o material fica com vocês para exploração mais profunda, tá? Jackson está escrevendo. Quando o Jackson vai escrever, João Guilherme, você me fala o que é, por favor, porque eu vou começar a compartilhar a tela aqui. A conexão está ruim e não tá. Quem tiver dificuldade de acompanhar, lembre que a gravação vai estar disponível depois, né? E vocês podem acompanhar de alguma outra forma, só o som, né, como ouvinte, enfim. Mas se tiver dificuldade da conexão, a gravação vai estar disponível depois, assim como, né, de novo, toda a informação que vai estar no Aprender em formato de texto, links, etc., vídeos e assim por diante. A última coisa rápida, antes do slide. Quem tiver, por exemplo, quem tiver verde aqui, para mim, que eu estou vendo as pessoas que estão com o sinalzinho verde, eu achei que era o microfone aberto. Descobri ontem, em outra aula, que se você entrar como ouvinte, você não consegue falar. Então, se você tiver como ouvinte, o que você tem que fazer é sair
E quando você for entrar de novo, o mesmo link da sessão, você escolhe você tem que dar aquela permissão para usar o microfone do teu dispositivo, pode ser celular, como computador, tablet, o que for. Aí você permite o acesso ao microfone, vai aparecer um teste de áudio bem curtinho, você fala qualquer coisa, você vai se ouvir de volta e dá OK. Aí você pode participar como participante e não como ouvinte, tá bom? Essa era a dica que eu queria dar. Então, mas Jackson, fica tranquilo aí. Então, eu vou compartilhar aqui os meus poucos slides e aí eu vou fazer o highlight de alguns deles e depois vocês vão ter tudo no aprender. Então, só quero que alguém me fale se vocês estão vendo a minha tela, por favor. Sim. Sim, professor. Ok. Então, olha só, eu vou falar algumas coisas muito breves agora, para ver se 3 horas a gente não passa de 3 horas, né, que eu quero tentar manter essa meta aí, desse tempo relativamente curto. E vocês vão ver que eu vou falar, e de novo, me interrompam, tá? João Guilherme me aciona aí, caso seja no chat. Eu vou falar das medidas principais e vocês vão ver que tem algumas coisas que não são exatamente como o Vitor falou, né? Até porque o vídeo dele tem 7 minutos. Em 7 minutos você não consegue aprofundar, né, tudo que é necessário falar sobre esse assunto. Então, eu já falei que eu não vou ler tudo, tá? O importante dessas medidas que a gente vai ver, dos indicadores, é para vocês poderem entender as ferramentas que existem para que se faça uma boa análise da situação de saúde, né? Nos vários aspectos que tem a ver com esse tipo de análise, né? E eles facilitam, então, que você quantifique e avalie as informações que são usadas para esse tipo de diagnóstico. Então, os indicadores são medidas síntese, né? Elas resumem, né, uma situação de saúde e sobre alguns atributos e dimensões importantes para você fazer tanto análise de situação, como eu falei, como avaliar desempenho do sistema de saúde. E os processos de construção a gente vai ver agora. Os indicadores são a base matemática que a gente vai usar, né, para construir essas medidas e a terminologia varia bastante. Eu vou dar um exemplo só. Vocês podem achar em artigos científicos, né, na literatura, ou em trabalhos, em TCCs, etc., em livros, às vezes, por exemplo, taxa e coeficiente como sinônimo. Quer dizer, não no mesmo artigo, né? Você vê, assim, um chama de taxa, outro chama de coeficiente, mas parece que é a mesma coisa. Muitas vezes é a mesma coisa, né? Algo que taxa é uma tradução literal do inglês, rate, e coeficiente, às vezes, a tradução deu, na verdade, em inglês, e a gente, né, abrasileirou as coisas. É uma opção tua, usar taxa ou coeficiente. Eu prefiro coeficiente, né, porque taxa tem uma conotação um pouco diferente que em outro momento a gente pode aprofundar. Então, eu prefiro o coeficiente, é uma preferência pessoal, vocês têm a liberdade de usar como bem, né, como preferirem. Contanto que saibam o que estão fazendo, né? Saibam a medida que vocês estão querendo expressar. E aí tem 3 medidas principais, medidas matemáticas, que vão gerar indicadores, né? Eu já comentei sobre os índices com vocês, né? O tipo de medida é o tipo de construção matemática mesma, né, que vai gerar o indicador. Então, só tem 3 opções, né? Ou você tem um número absoluto, que vai ser uma contagem, né, número de casos, né, de meningite ano passado em Goiânia. Isso é uma contagem, 250, é um número. O número relativizado vai ser o número mais usado. O que é o número relativizado? É um número sobre o outro. Normalmente uma proporção. Não tem que ser uma proporção, mas normalmente são proporções. Uma proporção, por definição, é quando o numerador está contido no denominador. E vocês têm os índices que a gente acabou de falar. Eu não vou repetir as definições, porque vocês podem rever o vídeo, tá? Se fosse uma aula presencial, eu ia falar 3, 4 vezes a mesma coisa. Então, só vou falar uma vez, porque vocês podem voltar ao vídeo. Mas, claro, em dúvida agora, em dúvida pontual agora, por favor, me perguntem. Então, numeração absoluta, né, ela não é menos importante, né, as contagens, do que os números relativos. Muita gente acha que uma contagem não serve para nada, serve para muita coisa.
Então, alguns exemplos. Número de casos de AIDS no DF ano passado. Quantas pessoas estão expostas a um certo fator de risco. Então, quantos fumavam, né? Qual é a importância? É o tamanho de um problema, é a magnitude de um problema. Você não pode comparar muito, né, os casos de AIDS no DF no passado com os casos de AIDS em São Paulo. Por que você não pode comparar? Porque a população é diferente. Então, a incidência vai ser diferente, o risco vai ser diferente. Mas é importante para você planejar a capacidade do sistema de saúde. É como eu falei, por exemplo, eu falei de vacina, por exemplo, consulta de puericultura, de pediatria. Quando você sabe o número de nascidos vivos esperados em um local, o gestor consegue planejar quantas vacinas ele vai ter que comprar, certo? O número de consultas que ele vai ter que ter, quantos pediatras vão ter que estar contratados. Então, a contagem absoluta é super importante para planejamento em saúde, né? Mas para comparações entre locais, ele tem utilidade limitada. É o que eu acabei de falar. E quando você tem, aí passando do absoluto para o número relativo. O número relativo, o nome está dizendo, você tem mais de um número, né, no mesmo indicador. E esses números eles estão em comparação, em relação com o outro. O mais comum, como eu falei, são proporções. Proporções, de novo, o numerador está contido no denominador. Por definição, o valor de uma proporção ela só pode variar entre 0 e 1, logicamente. Normalmente, você expressa esses valores em percentual ou em outra potência de 10, que a gente já vê. Então, aí sim são os coeficientes, né? Se eu falar uma proporção, que seja uma incidência, de 100 alunos, 10 ficaram doentes. Então, é 10%. Eu não vou dizer que a incidência da doença foi 0,1, porque é difícil interpretar. Então, normalmente, para você ter mais interpretabilidade, né, desses números relativos, quando você fala em indicadores de doença, normalmente você multiplica por uma potência de 10. Pode ser 10, 100, 1000, 10.000, 100.000. Isso depois a gente vai ver. Razões, eu vou falar daqui a pouquinho, é quando os números que você está comparando não é mais uma proporção. O numerador não está mais contido no denominador. Então, razões de homens para mulheres nessa turma, né? Pode ser uma razão de 3 para 1, de 5 para 1, de 6 para 2. Isso depende. Então, é uma razão, mas está comparando unidades diferentes, né? Que vocês depois têm que voltar a ele, tá? Na gravação, olhar com mais calma. Tem bastante informação e algumas coisas eu não vou falar agora porque é da segunda metade da disciplina. Essa parte de cima, aqui, estão vendo a mãozinha, né? As proporções é o que a gente vai trabalhar mais, né? Razão é um pouco mais raro de usar e índice também é raro. O nosso feijão com arroz vai ser as proporções. As proporções, lembra que eu falei, o numerador está contido no denominador. E tem proporções que expressam risco, que são coeficientes, né? Eu vou explicar por que tem um asterisco aqui na prevalência. E tem proporções que não expressam risco, que expressam frações de contribuição, que é o que eu falei da mortalidade proporcional ou, numa série de casos, da proporção de casos. Então, eu tive 100 casos de meningite. Desses 100 casos, 50 ou 40 eram meninos, 60 eram meninas. Então, qual é a proporção de casos no sexo masculino? 40%. Isso te fala alguma coisa sobre risco de adoecer por meningite? Não. Só te fala que da população de casos que adoeceu por essa doença, 40% eram do sexo masculino. Então, é uma proporção que não expressa risco, é que nem a mortalidade proporcional, que eu já dei o exemplo dos óbitos e de quanto que o infarto contribuía para o total de óbitos. Ou seja, não expressa risco. O que expressa risco? Mortalidade, ou seja, coeficientes de mortalidade, letalidade. Aí dentro da mortalidade você tem vários tipos, infantil, materna, tem outros, né? Então esses são os coeficientes clássicos que expressam risco. Os de morbidade, esse aqui de cima são os de mortalidade, certo? Esses dois aqui, incidência e prevalência, que a gente vai usar bastante, são as proporções que expressam risco e que são coeficientes que têm a ver com adoecimento.
não com morte. E a gente vai ver a diferença que estava também no vídeo do Vitor, o que é a incidência e o que é a prevalência. E isso aqui é mais feijão com arroz ainda do que, né, as proporções como um todo, né? E isso a gente vai usar dia sim, outro também, tá? Não vou me alongar em razões, que eu já falei o que é, depois a gente fala sobre isso, e os índices, que a gente já falou bastante também. Eu já Professor, falei isso. Então, pode falar. eu queria tirar uma dúvida antes do senhor prosseguir. Pois não. Porque no vídeo eu fiquei em dúvida quando ele fala de números absolutos não serem adequados, não sei se essa é a melhor palavra, para fazer essa comparação ao longo do tempo, né? E eu não compreendo por que, se, por exemplo, nesse ano morreram, sei lá, X pessoas com dengue, e no próximo ano podem ter morrido 2X. Como que isso não seria eficiente para essa comparação? Então, é uma boa pergunta. Se você pegar uma série histórica pequena, por exemplo, você quer comparar o número de óbitos, né, por uma doença qualquer, nesse ano e no ano que vem, aqui, né? Você pode comparar esses dois números, não tem problema. Por que não tem problema se você quer comparar só de um ano para o outro? Porque a população não deve ter mudado muito. Mas se você quer ver a tendência, seja de mortes, como eu falei, ou de doentes, ao longo do tempo, por que o número absoluto pode ser um problema? Baseado no que eu te falei agora. Porque a população pode ter aumentado muito e aí então já não consegue ver essa magnitude, é isso? A magnitude você vê, o que você não consegue ver se tem uma tendência de crescimento ou não. Porque, então, exatamente o que você falou, é por conta da população, é por conta do denominador que você vai usar, que você vai ter que dividir essa contagem pela população, para ver se o risco de morrer, se o risco de adoecer mudou. Quando você tem assim, esse ano para o ano que vem, se você dobrou, como você falou assim, dobrou o número de óbitos, né, por dengue, a população certamente não dobrou de um ano para o outro. Então, você pode dizer, olha, a situação realmente piorou em relação à morte por dengue, os óbitos por dengue, porque o número dobrou. E não é plausível pensar que a população dobrou. Agora, se você pega uma série de 10 anos, por exemplo, e você tem 10, aí vamos pegar adoecimento, né? O número de casos de coqueluche. Aí você pega o número de casos de coqueluche em 2020, aí depois de 21, 22, 23, até 2030. Você faz 10 anos, você faz isso. Então, uma série histórica de 10 anos tem números de casos. E a cada ano, e esquece a população, tá? Só tem a contagem. E a cada ano você vê um acréscimo de 3%. Pá, 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 né? Nesses 10 anos, né, você vai poder dizer, olha, houve um aumento no risco de adoecimento ou na situação epidemiológica da coqueluche nas crianças do DF, porque eu estou vendo uma tendência crescente no número de casos. Não, pelo que você falou, se o crescimento populacional naquela faixa etária que você está estudando a coqueluche for igual ao crescimento que aconteceu no número de casos, a situação está exatamente igual em termos de adoecimento. Entendeu? Ativizado pela população, o risco é exatamente o mesmo. A situação epidemiológica não mudou em nada. Então, é por isso que ele falou que o número absoluto, ele nem sempre é apropriado para você ver, né, tendências, eu não lembro exatamente o termo que ele usou, mas, enfim, para você olhar o que está acontecendo ao longo do tempo, analisar a situação, né, se ela está melhorando ou piorando. Porque normalmente não se usa só um ano para o outro, e numa série histórica mais longa, sem levar em consideração o tamanho da população, você não pode fazer essa comparação direta da contagem. Tá? É por isso. Ok? Ok, obrigada. Então, vamos seguir. Então, aqui eu vou mostrar alguns poucos exemplos de proporções, então, que representam risco, né, que são os nossos coeficientes, né, porque as proporções que não representam risco, vocês já viram, né, são aquelas que são frações de contribuição, né, como, por exemplo, mortalidade proporcional ou uma proporção, né, de casos que apresentam uma certa característica, ser homem, ser mulher, ser branco, ser pardo, seja lá o que for. Né. Então, quando é que você tem coeficientes que representam risco?
ou probabilidade, né? Quando os eventos que estão no numerador, né, eles representam o risco ou probabilidade da ocorrência e eles estão contidos no denominador. E o denominador é a população sob risco de ter aquele evento. Ou seja, qualquer pessoa no denominador, aqui embaixo, ela pode potencialmente aparecer aqui em cima no numerador. Então, isso o Vitor dá um exemplo. Você está vendo câncer de mama, você não pode botar aqui embaixo, na população sob risco, nenhum homem. Tem que ser só a população feminina daquele local, daquele período, né? Então, isso vai ser a nossa definição de uma proporção que vai representar risco, né? E aí, eu não vou passar definição por definição, porque, de novo, a gravação está com vocês e vocês vão ter esse arquivo. Todas essas mortalidades que estavam naquele slide anterior e essas duas nossas principais de morbidade são proporções que vão representar risco e uma delas, probabilidade, que vai ser a prevalência, já estou adiantando. A mortalidade, pegando a definição, essa aqui do slide anterior, é só você ver quem está sob risco de morrer, né? E quantos morreram aqui em cima. Se você pegar essa definição e aplicar a qualquer uma dessas mortalidades, você consegue construir o coeficiente de mortalidade, porque não existe um só, né? Tem a mortalidade geral, que é na população como um todo, mortalidade por causa, por exemplo, mortalidade por dengue, por coqueluche, por meningite, que eu falei agora há pouco, por influenza, por Covid agora, né? O denominador vai ter que ser formado por pessoas que podem ter morrido por aquela causa, entendeu? Então, aí tem mortalidade por sexo ou faixa etária. Logicamente, o denominador vai ser só aquele sexo, só aquela faixa etária, e assim por diante. Letalidade é um caso especial que eu vou falar. E mortalidade vai ser prevalência ou incidência, que vocês viram a relação entre as duas, que eu vou falar também aqui um pouquinho. Aí eu não vou passar um por um, tá? Senão vai ficar chato. Vocês vão ver a definição dos coeficientes de mortalidade, um por um, tá? Então tem mortalidade geral, mortalidade por causa específica, né? Por sexo ou faixa etária, que isso aqui é uma extensão da definição geral que eu já dei para vocês. E aí vocês leem, por favor, isso depois, escutem a gravação de novo e apliquem o conceito que eu falei nessas definições que estão aqui apresentadas. Qualquer dúvida, a gente vai voltar a esse assunto se necessário. Mortalidade infantil, esse em especial eu vou parar um instantinho. Porque ele é um coeficiente muito importante, ele é muito usado para você medir o grau de desenvolvimento de uma sociedade. As crianças de 0 a 1 ano, elas são uma faixa etária muito sensível a qualquer melhoria na condição de vida de uma população. Por isso que a mortalidade infantil é usada como um marcador de desenvolvimento de uma sociedade. E eu não vou entrar em exceções aqui, né? Está em azul aqui, é uma exceção, né? Porque normalmente o que acontece no coeficiente, né? Ele é uma proporção que expressa risco ou probabilidade, como a gente já viu, né? Nesse caso, como é que você calcula a mortalidade infantil? Você calcula o número de óbitos em menores de 1 ano, num certo local e período, e você divide pelos nascidos vivos no mesmo local e período. Por quê? É uma questão prática. É difícil você ter uma estimativa, né, assim, programaticamente falando, para os gestores, etc., do número de crianças, né, vivas naquele período entre 0 e 1 ano de idade. Esses coeficientes todos que a gente está vendo aqui, o pessoal daqui a 2 semanas vai mostrar, né, os sistemas de informação, né, os sistemas têm limitações. Então, na prática, é muito mais fácil e é uma ótima aproximação das crianças que podiam ter morrido naquele local, naquele período, às crianças que nasceram vivas naquele local e período. Por que não é? Por que, na verdade, o numerador não está contido no denominador? Porque você não tem as crianças vivas no período, você tem os nascidos vivos no período. Então, assim, mortalidade infantil normalmente é por ano. Então, a mortalidade em 2019, já que 20 não acabou, vai ser quantas crianças entre 0 e 1 ano morreram e os nascidos vivos naquele período. Agora, pensa comigo, uma criança em 2019 que morreu com 3 meses de idade, ela, em 3 meses de idade, em janeiro, ela vai entrar nesse numerador, certo? Só que ela não entra
essa criança nasceu no ano anterior. Se ela tem 3 meses em janeiro, ela nasceu em 2018 e não em 2019. Entenderam? Então, não é uma proporção por si só. É interpretado como tal, porque os nascidos vivos são uma boa aproximação desse número de crianças vivas nessa faixa etária, nesse período. Por quê? Quem nasceu nesse ano meio que compensa esse pessoal, essas crianças, né, pessoal? Essas crianças que nasceram no final do ano anterior e que vão morrer no começo do ano, assim como as crianças que vão nascer no final desse ano calendário, e que vão morrer no ano seguinte. Então, como isso acaba compensando, você usa os nascidos vivos como uma estimativa das crianças vivas nesse período que poderiam ter morrido. E o numerador é o número de óbitos. Essa é a explicação da construção do coeficiente de mortalidade infantil, que, de novo, é super importante para você medir, que está escrito até nesse slide aqui, né, as condições de vida e de desenvolvimento social de uma região. Tá? Então, eu queria chamar a atenção para essa pequena exceção, né, em relação ao cálculo do coeficiente de mortalidade infantil. Mortalidade materna também é importante, vocês podem ler depois. E a letalidade, eu só vou fazer um comentário porque é importante, o Vitor também cita, é uma expressão da gravidade da doença. Ela é normalmente expressa essa proporção em percentual, né, e vocês veem claramente que é uma proporção, porque do número de casos de uma doença, quantos foram a óbito. É só isso. Então, normalmente, né, você fala, por exemplo, me fale uma doença que a letalidade é extremamente alta, quase 100%. Alguém me fala aí. Ou seja, uma doença muito grave. Letalidade quase 100%. Raiva. Raiva, ótimo. Tétano é outro bom exemplo. Se bem que tétano agora tem tratamento, não é 100% como era no passado, mas raiva é um excelente exemplo. Há muitos poucos casos de cura comprovada de raiva. Ou seja, o negócio é não pegar, né, a doença. E, então, você vê, é uma medida de severidade, de gravidade da doença, né? Por isso a importância dela, né? E é um coeficiente em particular importante para nossas medidas. Então, pronto. Então, eu falei dos coeficientes de mortalidade, né? Todos eles expressam risco, certo? Risco de morrer, seja na população geral, seja numa certa faixa etária, seja por uma certa causa, ou na letalidade, um coeficiente que expressa a gravidade da doença, severidade da doença, como foi o exemplo que a gente deu agora. Então, vamos lá. Agora vamos para a parte final, que eu quero falar de prevalência e incidência, que são conceitos super importantes, que vocês têm que ter um bom entendimento sobre eles, porque de agora para frente a gente vai falar muito de prevalência, muito de incidência, e na segunda metade da disciplina, o João Guilherme está aqui que não me deixa mentir, vocês vão usar de novo esses conceitos, só que aí vocês vão ter um outro grupo que você vai tirar uma outra prevalência, vai comparar prevalências. Ou seja, essa primeira parte, ela é uma base importante para a segunda metade da disciplina. Então, vocês têm que estudar isso aqui, têm que entender bem, né, para poder ter facilidade mais para frente. Então, vamos lá. Prevalência. Prevalência vai ser uma proporção também, né, que vai te falar sobre os casos existentes, né, num certo momento. A prevalência, ela é um indicador que é um indicador pontual, né? Então, a melhor imagem que vocês podem ter para diferenciar prevalência de incidência é pensar que prevalência é uma foto e a incidência é um filme, né? Então, prevalência, você vai ver num certo momento do tempo quantos doentes eu tenho com aquele agravo. Então, o que ele vai representar, esse indicador? É a probabilidade de um indivíduo ter aquele agravo naquele ponto do tempo. Tá? Então, prevalência vai lidar com casos existentes, por isso que está no slide aqui. Você junta os casos novos com os casos que já vinham de antes. É assim, quantas pessoas estão doentes hoje com aquele agravo? Tantas pessoas. Divide pela população e aí você vai ter a probabilidade de se pensar uma pessoa da população hoje, qual é a probabilidade que essa pessoa esteja doente com esse agravo? É isso. Ponto.
Então, como é que se calcula? É o que eu acabei de falar. Qual é o denominador? Quantas pessoas ou na população, né, estão presentes nesse período do tempo que podem ter aquela doença, podem apresentar aquela doença naquele momento. Ou seja, o numerador ele está contido no denominador. Por isso que é uma proporção, né, que nesse caso expressa. Aqui eu prefiro falar, por isso que é risco barra probabilidade. Aqui, o mais correto na prevalência é você falar que ele expressa a probabilidade de estar com o evento naquele momento do tempo. Porque a incidência vai ser o risco de desenvolver o evento, de você virar um caso. Esse é a grande diferença. Eu vou repetir mais uma vez isso. A prevalência vai te dar a probabilidade de você estar com o evento naquele momento do tempo. Ao passo que a incidência vai te dar o risco de você virar um caso durante o período considerado. Porque a incidência, lembra que é um filme, não é uma foto? Então a incidência vai ter algum tempo de segmento. A prevalência não, a prevalência é uma foto, não tem segmento, não tem acompanhamento ao longo do tempo. Tá? Então a definição de prevalência está na tela. Então é o que eu falei, se a prevalência é uma foto, a incidência é um filme. Então na prevalência, era um ponto do tempo, bateu a foto, pronto. Aqui você vai acompanhar uma população durante algum tempo e você vai ver quantos casos novos vão aparecer. E você vai contar esses casos novos e dividir pela população que você começou a acompanhar nesse período que você estudou. É claro que no começo desse acompanhamento, ninguém pode estar doente, certo? Porque a pessoa, para ser um caso incidente, um caso novo, o nome está dizendo caso novo, a pessoa não podia ser um caso já. Então, se você pega 1000 pessoas e vai começar a acompanhar, porque eu quero ver incidência de Covid nesse ano, né? Então, nós estamos em agosto, eu quero ver incidência de Covid entre agora e o final do ano. Então, eu vou recrutar 1000 pessoas. Dessas 1000 pessoas que eu recrutei, juntei uma galera, tal, chegou 20.000 pessoas. Dessas 1000, 100 pessoas estão com Covid, ou têm Covid já, né? Essas pessoas não podem entrar no meu acompanhamento, porque eu quero ver quem vai virar caso novo. Eu não quero caso já existente. Porque incidência é isso. Incidência é casos novos que ocorreram numa população sob risco de virar um caso novo. Então, eu excluo quem já tem doença. Não, vocês já estão doença, eu não quero. Eu quero só os 900 que estão comprovadamente livres de Covid, não tiveram contato, não tem anticorpo, não tem nada. Eu vou acompanhar esse povo até dezembro. Das 900 pessoas, quando eu acabar o acompanhamento, 90 pessoas desenvolveram Covid ao longo desses meses. Qual vai ser a minha incidência? Vão ser esses 90 casos novos sobre os 900 que eu comecei a acompanhar no começo do meu estudo. Então, é 10%. A minha incidência foi de 10% no meu período de estudo. Eu contei os casos novos e eu dividi sobre a população sob o risco de virar um caso novo. Essa é a definição. E aí está em letras garrafais aqui, né? O coeficiente de incidência representa a probabilidade ou risco do indivíduo se tornar um caso. Lembra, não é a probabilidade dele ser um caso naquele momento do tempo, como era a prevalência. É a probabilidade ou risco dele se tornar um caso ao longo do tempo de estudo. Então, essa é a definição. Tá? Aqui está como calcula, que eu já falei, né? São os casos novos que aconteceram durante o período de estudo sobre todo mundo da população, né, que estava segmento. Você não pode ter casos doentes ao início desse teu segmento, porque essas pessoas não estão aqui, ó, sob risco de virar um caso novo. Essa é a grande diferença da incidência para a prevalência. E aí eu vou terminar com a relação entre prevalência e incidência. Eu vou depois passar, faltam 6 slides, eu vou passar só para ver o que é, mas eu quero acabar com isso. Vocês lembram que o Vitor falou no vídeo que existe uma relação entre prevalência, incidência e duração da doença, né? E aí, intuitivamente, eu talvez você já tenha entendido no vídeo, mas eu quero reforçar aqui porque isso é uma coisa importante também. Qual é a relação prevalência, incidência e duração? O Vitor desenhou uma formulazinha, né? Ele escreveu lá no vídeo dele. P é igual a prevalência é igual a incidência vezes duração.
que é exatamente o que essa figura está mostrando para vocês. A prevalência, ela vai ser uma consequência, né? Quer dizer, o coeficiente de prevalência, ele vai ser uma consequência do coeficiente de incidência da mesma doença, obviamente, e da duração daquela doença na população. Vamos exemplificar com essas duas figurinhas aqui. Essas duas figuras, elas representam, bom, eu vou fazer a conta aqui, elas podem representar a mesma prevalência. Por quê? A prevalência não vai ser uma consequência da incidência e da duração. Então, antes de olhar isso aqui, né, em detalhe, pensa uma coisa. Pensa uma incidência, uma doença que acontece muito, mas ela é curtinha em duração. Né? O exemplo aqui é resfriado, né? Então, assim, ela acontece pra caramba, muitos casos. Mas uma vez que o caso acontece, ele dura um período muito curto. Uma semana, o cara tá bom, né? Pronto, isso é uma situação. Agora, outra situação. Uma doença não acontece com frequência. Os casos novos são raros. Mas uma vez que ele acontece, ele dura muito. Ou vira uma doença crônica, ou ele demora 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos para resolver. Então, é uma doença de incidência baixa, mas duração longa. São esses dois casos aqui. Então, uma doença de incidência alta e duração curta, que é o primeiro caso aqui, que é o do resfriado, ele vai dar uma prevalência. Vamos supor que cada linha vertical tracejada aqui é um estudo de prevalência. Lembra que prevalência é uma medida pontual, né? Então, sei lá, eu não sei, vamos dizer, essa segunda linha pontilhada aqui, vamos supor que seja agora, final de agosto, né? Então, você faz assim, quantas pessoas têm resfriado no final de agosto? Tá vendo? Cada setinha, cada linha horizontal é um indivíduo que ficou doente, começou a ficar e acabou a doença dele. Aqui, outro começou a ficar doente e acabou. Então, você vê que são vários casos com uma duração curtinha. Quando você faz uma linha, um estudo pontual aqui nesse ponto do tempo, que está a minha mãozinha aqui, né? Que seria hoje, por exemplo, quantas pessoas doentes eu vou achar? Meia dúzia. Quer dizer, não é meia dúzia aqui, mas eu estou dizendo assim, meia dúzia, são poucas, né? Porque aconteceu muito resfriado. Mas quantas pessoas eu acho doentes hoje? Poucas, porque tem uma galera que vai começar a ficar doente amanhã, mas hoje, quantos doentes eu acho? Poucos, meia dúzia. Versus uma doença crônica de longa duração, com incidência baixa, mas a duração é alta, né? A prevalência, esquece, na verdade, olha, eu vou ter que corrigir, esquece baixa e prevalência alta. Esqueçam esses, agora que eu vi, está errado aqui, tá? Esse texto aqui. Escutem só o que eu estou falando, isso vai ficar gravado, mas mesmo na gravação ignorem esse coeficiente de prevalência baixo e alto aqui. Escutem só o que eu estou falando e atenção na figura, tá? E no conceito. Então, o resfriado ele acontece muito duração curta. Então, prevalência, como eu falei, faz hoje, vai achar meia dúzia de casos. Você pega agora uma doença crônica, por exemplo, diabetes. Ela aconteceu com uma menor frequência. Os casos novos apareceram no menor número do que resfriado. Só que uma vez que aconteceu, ele cronificou e o caso ficou. Então, hoje, se eu fizer um estudo pontual de prevalência de diabetes, eu posso achar um número de casos semelhante ao número de casos de resfriado. Por quê? A incidência é baixa, mas a duração é longa. Então, isso compensa o resfriado que tinha uma incidência alta, mas uma duração curtinha. Vocês entendem que essas duas situações geram uma prevalência que pode ser igual, com um perfil diferente de incidência e de duração? Por isso que a relação que o Vitor mostrou era prevalência é igual a incidência vezes duração da doença. E você pode aumentar a prevalência, você pode aumentar a incidência e baixar a duração da doença. Ou fazer o contrário. E essas coisas vão se equilibrando e você pode ter uma mesma prevalência com valores diferentes de incidência e duração. E essa figura demonstra bem isso. O texto aqui do lado já está errado. Eu vou ter que corrigir para fazer o upload do arquivo. Mas entendam o conceito, né? E o conceito está claro, eu acho, na figura e no que eu estou falando agora verbalmente para vocês. Antes de passar para o próximo e dar uma finalizada, já são 3 e 5, eu queria perguntar se nesse ponto da relação da prevalência com a incidência tem alguma dúvida,
porque esse é um ponto importante. Bom, eu não sei se tem alguém escrevendo, ninguém falou nada, João Guilherme não está me dizendo que tem ninguém digitando. Não, Eu ninguém vou... está digitando, não. Mas se Tudo alguém bem. tiver dúvida, é importante perguntar por quê. Reforçando o que o João Guilherme acabou de falar, o que é importante não é só, assim, claro, a relação prevalência e incidência é importante, né, por conta da duração da doença, mas os conceitos de você entender, diferenciar o que é prevalência, que é essa coisa pontual, que é a probabilidade de você estar com o evento naquele momento do tempo, versus a incidência, que é o risco de você se tornar um caso ao longo de um período de acompanhamento. Esses conceitos têm que estar muito claros para vocês. Aí aqui, bom, isso depois vocês olham, é só uma ilustração para dizer assim, a relação entre incidência e prevalência, né? O fluxo de casos novos aumenta a prevalência, e quais são os fatores que diminuem a prevalência, né? São mortes ou curas, né? Então, é como se fosse assim, essa... dentro. O que faz sair a água desse recipiente? É gente sair do pool, do conjunto de casos existentes, que é por normalmente morte ou cura, né? Então, esse equilíbrio entre quantos casos novos estão entrando e quantos casos estão saindo da população por morte ou cura é que vai te dar o nível de prevalência naquela população. É o nível de prevalência, é isso mesmo. E é isso que esse diagrama, que essa figura está mostrando. Depois vocês podem olhar isso aqui, né, com mais calma. Aqui estão os fatores, né, que fazem, aqui na esquerda, aumentar o nível de água dessa, e na direita os fatores que fazem baixar o nível desse aquário aí de casos prevalentes. E você vê que é muito intuitivo também. Qualquer fator... Imagina, você prolonga a vida, mas o cara continua doente. Então, os casos existentes aumentam. Se você aumenta a torneira, né, aumenta a incidência, vai aumentar casos prevalentes. Se você melhora a técnica diagnóstica, se você detecta mais doentes, você está aumentando, aí sim, artificialmente, né, o número de casos existentes, porque você está detectando mais. Ou, o que é mais raro, né, você ter imigração de doentes de outras áreas. E do contrário, como é que você faz esvaziar aquele aquário de casos prevalentes? Você previne que a doença aconteça. Isso corresponde a fechar a torneira da incidência, né? É você fechar essa torneirinha aqui de cima, né? Você previne que a doença aconteça, né? Você tem um coeficiente de letalidade elevado. Então, aí é aquela torneira que faz esvaziar o aquário da prevalência. É muita saída de paciente prevalente, né? Fatores que permitam o aumento da cura, quer dizer, as saídas não são por morte e cura. Qualquer fator que aumenta a cura diminui a prevalência. Ou se o pessoal vai embora. Então, isso vocês podem dar uma olhada, depois releiam, né? Ver a figura, que é uma ilustração interessante, e aí reforça a relação entre incidência e prevalência. Principalmente, assim, quais são os fatores que fazem aumentar ou diminuir a prevalência no local. São basicamente esses que estão aqui. Então, aí, o final são coisas que a gente já discutiu, né? Que o central para a gente vai ser o que a gente falou até agora. São os coeficientes, tanto de mortalidade, né, que são aqueles que eu já listei, quanto os dois que são super importantes, de morbidade, de ficar doente, que é prevalência e incidência, né? Isso é o mais importante, que a gente vai usar mais. Mas é importante saber que existem proporções que não representam risco, como a gente já discutiu. E nesses três últimos slides eu vou, né, vou reforçar quem são eles. Então, proporção de casos, né? Então, você tem uma série de casos. Então, é o que eu falei. Do número de casos de AIDS, quantos eram homens? 60%. Mortalidade proporcional. É o exemplo do Vitor, que eu já falei, não vou repetir.
E olha um exemplo gráfico aqui de por que é importante você ver uma proporção que não representa risco. Olha, mortalidade proporcional, certo? O numerador são os óbitos e o denominador também são óbitos. É uma proporção porque do total de óbitos que aconteceram, quantos foram devidos a uma causa X. Isso não é risco de morrer, né? Porque o risco seria os óbitos sobre a população sob risco de morrer. Não é isso que a mortalidade proporcional está mostrando. Já vimos isso. Ok. Olha uma aplicação prática de por que mortalidade proporcional é importante para você ver o perfil nesse caso, de mortalidade numa população. Esse é um gráfico que mostra a mortalidade proporcional no Brasil nos últimos 80 anos. Em cada linha vertical, aqui é um ano, né? Então, olha só, começa em 1930, depois 35, então, vamos supor, em 35, traça uma linha vertical aqui, né? Uma linha vertical em 35 vai te mostrar que 40 e tantos % dos óbitos totais naquele ano foram devidas a esse vinho aqui, né? Que são causas infecciosas e parasitárias. Aí tem uma faixa fininha, laranja aqui, que são neoplasias. Aí causa externa, tem o amarelinho. Aí tem o aparelho circulatório, que é esse amarelo mais claro. E o resto, né? Outras doenças. Por que é importante a mortalidade proporcional? Você viu o que aconteceu aqui na década de 30. Quando você faz um corte, é que nem cortar um salame aqui, corta no vertical aqui, né? Você viu a proporção que cada grupo, né, dava nesse ano. Conforme o tempo vai passando, o que vai acontecendo? Vocês estão vendo aqui. Olha quando chega no ano de 1970, por exemplo, nesse ano aqui. Você traça uma linha vertical para ver qual é a proporção que nesse ano cada grande grupo de causa contribuiu para o total de óbitos. Eu não estou dizendo que o risco de morrer por um grupo de causa específico diminuiu. Eu estou dizendo que a contribuição de cada grande grupo de causa mudou ao longo do tempo, o que é uma coisa totalmente diferente. E essa diferença tem que ficar clara para vocês. Se não tiver, vai ter que botar pergunta no fórum, vamos discutir depois, porque isso é central também. Então, o que aconteceu em 70? O grupo de doenças infecciosas e parasitárias, que era 40 e tantos % aqui em 1930 e pouco, quanto que agora em 1970? Só vai até aqui. Não chega a 20%, tá vendo? Aí, neoplasia aumentou um pouquinho, que é essa faixa laranja. O amarelo já deu uma engrossadinha também, que é causa externa. O que aumentou bastante foi aparelho circulatório. Isso é uma consequência do envelhecimento da população, da mudança de hábitos de vida, etc., que é um tópico que a gente vai ver mais para frente. É um outro assunto que a gente vai abordar um pouco mais para frente. E as outras doenças. Então, vocês veem, dando esses dois exemplos, né, de 1930, depois de 1970, o que aconteceu ao longo do tempo? Por que a mortalidade proporcional, que não expressa risco, você vê claramente nesse slide aqui que o perfil de mortalidade da população brasileira mudou nesses 80 anos. As causas infecciosas parasitárias diminuíram tremendamente a contribuição delas para o total de óbitos, à medida que a neoplasia aumentou, a causa externa aumentou e o aparelho circulatório aumentou. Isso é uma prova do envelhecimento populacional brasileiro e da mudança e da migração, né, do campo para a cidade, dos hábitos alimentares, do sedentarismo, etc, etc, etc. A gente vai falar disso depois. Então, tem um exemplo patente da importância desse conceito. E isso aqui é a mesma coisa. E razão de homem para mulher. Isso é usado em algumas circunstâncias muito específicas, né? E vai ser mais útil na segunda metade da disciplina, então não vou gastar tempo nisso agora. E os índices a gente já falou, tá? Então eu vou interromper o compartilhamento e vou voltar para a conferência aqui. Pronto. E eu quero saber de vocês se tem alguma dúvida em relação a esses pontos centrais, né, que eu expliquei agora aqui, em cima do vídeo do Vitor, né, com esses slides, e eu vou, logicamente, disponibilizar, mas eu quero saber se agora tem alguma questão que vocês querem levantar.
Eu vou deixar gravando ainda, porque se for uma pergunta, vocês estão em 33 agora. Então tem alguns pequenos, alguns poucos faltantes. Então eu vou deixar ainda aberto um pouquinho a gravação para caso seja uma dúvida interessante que todo mundo queira ouvir. Não tem ninguém digitando no momento. Alguém quer falar no microfone? Caso contrário, gente, eu vou interromper a gravação para falar dos grupos, tá? Porque aí não precisa gravar separação de seminário. Ok? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Gravação encerrada.